Após decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os vereadores Chico 2000 e o sargento Joelson, do PSB, devem retomar suas funções a partir da sessão desta quinta-feira, depois de 120 dias afastados. Na despedida, o vereador Felipe Correia recorreu a uma frase marcante, do filme O Exterminador do Futuro. Se a pronúncia não for correta, o Felipe Correia vai me corrigir aqui. I'll be back. Eu voltarei. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o vereador Felipe Correia, do PL. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Tudo certo aí com a pronúncia? Perfeita pronúncia, Lúcio. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Vereador, para continuar aí no embalo do filme, a pergunta é, no futuro, quando o senhor voltar para a Câmara, não vai exterminar ninguém não, né? Vamos exterminar coisa errada e custo desnecessário para essa cidade. Na Câmara, inclusive? Na Câmara, inclusive, porque essa é a posição do prefeito, é por isso que ele tem tomado algumas decisões e vai continuar tomando, buscando reduzir custos, e a gente lá na Câmara ajuda ao aprovar esse tipo de coisa. Porque o orçamento da Câmara não é pequeno, né? Mais de 100 milhões de reais. A divisão do orçamento é uma divisão que tem um fundamento constitucional, legal. Eu acho que é a forma como esse recurso é utilizado que a gente deve se atentar, mas eu preciso dizer que acredito na Paula Calil e na gestão dela. Vereador, e agora vai mudar lá a forma de um processo de cassação de vereador? Como que é isso? Eu já aproveito. O senhor assinou também, né? Eu já aproveito essa Mas tirou a assinatura para explicar. No domingo a gente ficou sabendo que havia uma decisão, saiu na Gazeta, inclusive, eu li na Gazeta, essa decisão em que a Justiça determinava o retorno dos vereadores, inclusive do titular. Então eu sairia. Então, na segunda-feira, às 7 da manhã, eu avisei a equipe. Acelera, vamos protocolar todas as indicações, que são reclamações que a gente recebe da população e pede para a Prefeitura resolver, problemas nos bairros, etc. E só na segunda-feira nós protocolamos mais de 214. Então, foi uma força-tarefa da equipe, porque a gente não sabia se haveria um amanhã, pelo menos em breve, para poder terminar esse trabalho e atender as pessoas. Nessa brincadeira, nessa toada, a equipe fez a assinatura digital junto desse processo. Porque é incomum, Lúcio, haver um projeto em que está aberto para outros vereadores assinar. Por exemplo, eu proponho um projeto de lei, só vai a minha assinatura. Esse projeto estava com as assinaturas abertas porque ele precisava de mais assinaturas. Então, ontem, às 6 horas ou 7 horas, o jornalista Luiz Vinícius me ligou e perguntou, você assinou? Falei, puxa, eu não tenho essa ciência. Acessei a assessoria, levantei a informação, fiz uma CI pedindo a retirada dessa assinatura e já foi retirada. A mesma coisa aconteceu com a presidente Paula Calil e com o suplente Gustavo Padilha. Até porque, repito, é incomum projetos estarem com a assinatura aberta para todos os vereadores assinarem. Vereador, na gestão anterior, a tropa de choque de Emanuel Pinheiro caçou, inclusive, o atual prefeito Abílio Bronini. Sim. O senhor acha que o medo mudou de lado? Passa por aí? O chicote troca de mão, né? O senhor é contra o projeto. E por quê? Sendo honesto, Lúcio, eu quero reforçar isso. Eu não fiz uma análise desse projeto. Quando houve essa assinatura, eu repito, houve porque nós estávamos em uma força-tarefa, em 4 servidores, fazendo o protocolo e a assinatura e a conferência das indicações. A gente fazia a conferência e lançava no sistema. Depois que nós lançamos tudo, a gente assina em pacote, em grupo, São vários, você seleciona e assina. Nesta, passou o processo. Por que eu retirei minha assinatura? Porque eu não fiz uma análise desse projeto. Eu entendo que a intenção ali seja fazer um ajuste para ser idêntico à cassação de prefeito e etc. Mas eu, pessoalmente, Lúcio, entendo que a última mensagem que o Legislativo... Porque em todos os parlamentos
são 2/3 do legislativo, não é isso? Na verdade, é porque para prefeito funciona assim. Para prefeito é 2/3, tá? Até porque existe um decreto-lei de 1967, ainda lá do regime. Mas em outros poderes legislativos também é assim, Então, não é? eu preciso... Estadual, federal. O que eu te adianto, Lúcio, esse é o motivo de eu ter pedido a retirada da minha assinatura. Uma coisa é assinar para poder entrar, outra coisa é votar no plenário. Se eu estivesse lá, eu teria que votar, claro que ia fazer uma análise. Eu retirei a assinatura porque eu não fiz uma análise e falei eu concordo. Eu assinei, a assessoria assinou, junto com outras 200 indicações que nós estávamos encaminhando. Agora, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, e respeitando, claro, a proposição, eu entendo que isso passa uma mensagem confusa, se não negativa, para a população, por não entender a intenção como outra coisa, senão dificultar, né, blindar os parlamentares. Mas, de qualquer forma, quero reforçar que eu não sou contra o projeto. E blindar hoje é moda, né? Porque tinha lá a PEC da blindagem lá no Congresso, que aí teve a pressão popular e recuaram, né? Batizada lá de Congresso contra o povo, né? Porque para investigar deputado teria, olha, podemos investigar. E assim, deveria ser o inverso, né? Porque na prática, quando você se propõe a ser uma figura pública, você está abrindo mão da sua intimidade e, deixa eu dar um exemplo prático. Só nessa manhã eu recebi muitas mensagens e muitos comentários me citando nas redes sociais de gente que votou em mim e que estava constrangida com a minha assinatura. E eu peguei essa CI e mandei no direct, respondendo essas pessoas, informando e pedindo desculpa pela situação, né? Então eu quero só reforçar, primeiro, essa assinatura foi um equívoco nessa força-tarefa, e segundo, que eu respeito a proposição, tá? Mas eu, pessoalmente, não assinei ciente e retirei a minha assinatura. E pedir desculpas é um gesto elegante. É isso. Vereador. Vou aproveitar. Você, meu eleitor, me desculpe por essa situação. Eu repito, nós assinamos 214 indicações só na segunda-feira, para não deixar nada parado nessa saída da Câmara, e junto com isso, na assinatura digital, acabou sendo assinada essa proposição, mas nós não tínhamos ciência. Já consertamos isso e retiramos a assinatura. Vereador, vamos a mais uma polêmica. Desde a gestão do ex-prefeito Roberto França, o passe estudantil é bancado exclusivamente pela prefeitura. Agora, o senhor quer dividir a conta com o governo do estado. Primeira pergunta, é legal isso? Tem legalidade? Tem respaldo? Tem legalidade, Lúcio, eu quero reforçar. Ontem, nessa força-tarefa de segunda-feira, né, nós protocolamos também um requerimento. E onde está essa legalidade? Essa legalidade, primeiro, existe a competência municipal para transporte coletivo urbano. Realmente, isso é de competência municipal, tá, Lúcio? Isso não se confunde com pagar o passe dos estudantes da rede estadual, da rede federal, IFMT, UFMT, sem a colaboração do governo federal, do governo estadual. Antes de continuar, eu quero reforçar para você que está nos ouvindo. Eu, Felipe Correia, o prefeito Abílio, somos a favor da manutenção, sim, do passe livre, do passe do estudante, tá? Mas, Lúcio, o Fábio Garcia, por quem tem uma grande estima, inclusive, veio a público falar, olha, isso é competência do município. Eu quero reforçar. O passe livre, a gratuidade estudante, não se confunde com o transporte coletivo. E, em outros estados, Piauí, São Paulo, Goiás, o estado já paga, já contribui com a sua parte. É por isso que nós eu provoquei o Tribunal de Contas para que chame o governo do estado para conversar. Porque 55%, Lúcio, das passagens de estudante gratuitas de Cuiabá são para alunos estaduais. Por que é que o governo não pode, com toda a sua condição financeira, porque o Mauro fez uma boa gestão, contribuir com o estado? Honestamente, isso não vai pesar tanto para o governo do estado e vai fazer muita diferença para o governo municipal. E do que nós estamos falando aqui? De garantir a permanência do passe livre, né? Nós defendemos, claro que defendemos, mas com o governo do estado pagando a sua parte,
55%, repito, do gasto com passe livre para estudante, o governo do estado vai poder contribuir, são os estudantes da própria rede estadual. Vereador, o senhor citou aí o secretário da Casa Civil, Fábio Garcia. Aliás, não só Fábio Garcia, ele e o secretário de Educação do Estado, Alan Porto, olha, não gostaram nem um pouquinho daquela história da tabuada, 4x4, né, lá na escola estadual. Isso daí pode ser um reflexo daquela situação, de dar uma cobrada no governo, porque não gostaram do que o secretário de Educação e da Casa Civil falaram? Olha, o que eu adianto para o senhor os nossos alunos precisam saber quanto é 4x4, que por sinal é 16. Mas a pergunta não é essa, sim, a pergunta é outra. Eu entendi. E eu digo para o senhor, porque me perguntaram isso, Felipe, a prefeitura pediu que você fizesse esse posicionamento? Não, eu decidi fazer esse posicionamento. Porque como eu já fui secretário, sei da realidade financeira da prefeitura e visitei vários secretários que eram meus colegas, eu sei que a prefeitura de Cuiabá precisa de recursos para prestar serviço para o cidadão sem aumentar imposto. O prefeito concorda com o que o senhor está defendendo? Eu creio que sim, porque eu vi uma entrevista 2 dias depois em que ele foi questionado sobre isso e ele disse que existe sim um percentual muito grande, mais da metade da gratuidade, 55% que é do Estado. E uma coisa importante dizer, Lúcio, apenas 6% dos passes livres de estudantes são para alunos da rede municipal. Alunos da rede municipal de educação são 6% do gasto com gratuidade de transporte coletivo. 55% é do Estado. O restante vai ser IFMT, UFMT e escolas particulares. Mas aí o senhor não vai cobrar das escolas federais também? Então, só do estadual? No pedido da mesa técnica, o que nós pedimos? Nós fizemos um requerimento para o presidente do Tribunal de Contas para que seja retomada a mesa técnica 10 de 2023, que trata de transporte coletivo e já resolveu outras situações de forma consensual, inclusive com o governo do Estado. E o que nós pedimos, Lúcio? Primeiro, que seja chamado o Estado para conversar com a Prefeitura para dividir esses custos, porque mais da metade é o Estado. Mas lá está sugerido também que seja chamado o governo federal para falar de UFMT e IFMT, que é um percentual menor. E me questionaram também, mas e as escolas particulares? Eu quero repetir, se o governo do Estado, que, repito, Lúcio, por causa da gestão do Fábio, do Mauro, do Pivetta, está muito bem financeiramente, porque fez uma boa gestão, se o governo contribuir com a parte dele, ajudando os alunos dele a irem estudar, que é justo, com Cuiabá, isso sobra dinheiro para Cuiabá prestar serviço. Mas o Fábio Garcia, que é o secretário da Casa Civil, o porta-voz político do governo, já não respondeu, olha, isso daí é com vocês, da prefeitura. E eu respondi ele, vou pedir para o Tribunal de Contas chamar ele para conversar. O senhor vai intimar ele, então? Eu não. Quem toma essa decisão, eu quero reforçar, é o Tribunal de Contas. Mas vereador, vou voltar na pergunta anterior. Sim. Tem legalidade nisso? No que o senhor está sugerindo? Primeiro, Lúcio, eu quero repetir, tem legalidade porque não é um caso isolado. Muitos estados no Brasil já fazem isso. Que estados? Piauí já faz isso, Goiás já faz isso, São Paulo já faz isso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte já faz isso. Tá? Então, não é um caso isolado. Estou falando de casos em que existe uma política pública definida, de cooperação federativa, para que cada um arque com os seus estudantes. Né? E eu quero reforçar, Lúcio, a outra parte da legalidade. Qual que é o argumento? Existe uma lei municipal que dá o passe livre, correto? Se existe uma lei municipal que dá o passe livre, existem leis estaduais e federais que também dão gratuidade. E a prefeitura arca. Idoso não é uma lei municipal. E a prefeitura arca. Está lá embutido na tarifa técnica. Policial, fardado, quando entra no ônibus, não paga. E que bom, nossos bravos profissionais de segurança pública, né, tem que ter essa garantia. Mas quem que paga? A Prefeitura de Cuiabá. Então existem outras gratuidades que são impostas por outras entidades, por outros entes federativos, Estado, União, que a Prefeitura paga. Por que é que nós não podemos discutir uma gratuidade que interessa ao Estado? Por quê? Se a educação do Estado tem índices cada dia melhores, é porque a Prefeitura de Cuiabá está pagando passe para os alunos deles irem estudar. Vamos contribuir para cada um pagar a sua parte?
Vereador, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E olha, no futuro, quando o senhor voltar, a população de Cuiabá tem um pedido. Sim. Ver se consegue limpar a mancha da Casa dos Horrores. Amém, Lúcio. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Deus abençoe.